Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal de teatro. Ela fez uma versão dessa... Perdão, gente. Aí aparece no código. Gente, Eu tenho ódio. o tema dessa semana foi sugerido pelo Serkivnik e ele aborda como você pode utilizar um texto no teatro. Essa peça que você tá montando aí, é uma adaptação ou é um plágio? Tadã. Quando você tá falando em adaptação, isso quer dizer que você está transpondo uma obra literária para um outro tipo de linguagem. Ou seja, você está transformando um conto em um espetáculo teatral, você está transformando um texto teatral em uma minissérie de televisão, Um HQ, revistinha, um filme. Exatamente. Na maioria das vezes, quando se fala em adaptação também, isso implica uma pequena mudança no texto original. Ou seja, você tem um bloco e você adapta ele a algum espaço, ou aumentando ou diminuindo ele. Ele mantém a essência do bloco, mas ele tem que, de fato, sofrer alguma alterações para você poder classificá-lo como uma adaptabilidade ou uma adaptação. As pessoas colocam assim, livre, adaptação, libérrima, já ouvi até libérrima adaptação. Libérrima? Libérrima Caceta. adaptação. A galera exagera, né, cara? Libérrima não dá. Libérrima não dá, Quem mas... usa libérrima? Ah, eu já ouvi libérrima. Brega. Quando eu vou assistir um espetáculo e o programa me diz que é uma livre adaptação de alguma coisa, significa que a pessoa não está preocupada necessariamente com o discorrer da história original. Ele tá mais preocupado em pegar o mote, por exemplo, duas pessoas que se amam que a família é inimiga. Ponto. Esse é o mote. E aí você chama ele de Cláudio e o outro de Antônio. Aí você tá fazendo uma diferenciação. Você não vai chamar de Romeu e Julieta, você vai botar dois homens, por exemplo. Enfim, eu entendo livre adaptação quando você tem uma liberdade maior no usar o conteúdo do texto, no caso do texto de teatro, para montar um espetáculo. Existe uma palavra que é pouco usada nessas classificações de teatro, mas que eu acho que caberia melhor do que a gente colocar livre adaptação, que é a versão. Normalmente é quando você ou faz uma tradução de uma língua estrangeira para a sua língua, e é óbvio que isso o texto vai sofrer modificações, mas a versão também pode ser quando eu conheço uma história e vou contá-la à minha maneira. Isso para mim seria mais apropriado do que uma livre adaptação. Versão eu acho que é uma coisa pouquíssimo usada para teatro, né? Geralmente versão eu vejo muito na música. Quando você usa na música o conceito de versão, é que você mudou tanto, que você praticamente não reconhece a obra original. Uma versão unplugged, né? A banda mega heavy metal e tal, você faz uma versão em violão. Então, com o teatro, ele quase nunca usa versão, né? Muito pouco usa versão. Geralmente usa adaptação ou livre adaptação. Quando quer se comprometer menos. Que ele saiu bastante da obra original. Muitas vezes, para se livrar desse comprometimento com o texto original, as pessoas também usam livremente inspirado. Porque são várias obras. Eu peguei várias dessas obras, catei um monte de coisa e montei um texto. E chamo esse texto de qualquer nome que eu der, mas eu chamo ele livremente inspirado na obra de... Porque você teve referências dessa obra. Ele tá pincelado ali diretamente. Quem leu toda aquela obra vai achar elementos de todo aquele lugar. Eu acho que livremente inspirado é mais ainda... Quando a gente fala em inspiração, que muitas vezes muitos diretores acadêmicos não gostam de usar, ela traz muito essa coisa do divino, né? A gente tem um texto interessantíssimo do Eurípides, que é o Ion, que eu acho que é um dos primeiros textos em que se fala de inspiração. Inclusive, ele fala sobre uma teoria dos anéis muito interessante para quem está pensando aí em estudar sobre inspiração. Fica a dica. É muito chato também quando você fala assim, foi inspirado em tal coisa, e aí você vai ver, aí, tipo, nem tem a inspiração, assim. Eu não sei, não tem as referências, a inspiração fica, né? quando fica com o ator, a inspiração, Isso, né? Tipo, fica a plateia não vê, né? Eu ponho só uma inspiração do ator na hora ali. Vamos falar de texto original. A gente pode classificar. Se você resolve montar uma peça e essa peça você quer usá-la tal qual ela é escrita mesmo. Você pode? Pode, você pode. Você pode entrar em contato, ou você deve entrar em contato com o autor.
E você tem formas de fazer isso. Se você tem contato com o autor, ele tá vivo, você conhece, você pode entrar em contato com ele e falar, então, você me empresta seu texto, eu preciso de uma declaração que você de fato tá me dando esse seu texto, para eu montar esse espetáculo aqui, ali. Ele vai te dar uma declaração, você vai levar na Sisbat ou em algum outro órgão de proteção ou direitos autorais. No Brasil a gente tem a Sisbat, que é um dos principais órgãos, é a Sociedade de Escritores... Brasileira do Anel. Não, Vocês serão a Sociedade do Anel, Mr. Anderson. Não faça fora da SBAT. Tá bom, beleza. Você vai levar essa declaração e falar, ó, Sisbat, esse autor me deixou montar esse texto que é dele. Ele vai pegar, vai ver se esse texto não bate com algum outro texto já registrado, se de fato esse texto está finalizado e tal. E pra fazer isso, você tem que pagar uma taxa pro Sisbat fazer isso, que eu acho que é de R$30, se eu não me engano. E você vai receber uma cartela. Você pode montar esse texto nos dias tais e tais nesse teatro. Essa cartela que permite isso é a obrigação, parte da produção do espetáculo e em parte do teatro. Hoje eu liguei pro cara do Sisbat lá na sede do Rio de Janeiro e conversei com ele por uns 30 minutos, o Sérgio Santos, um querido, ele foi super querido e me explicou que o Sisbat está tentando fazer é moralizar essa estrutura, porque a gente tem uma rixa com o ECAD, que cuida em geral dos direitos autorais da música, né? Só que é meio esquisito essa história daí, né? A gente pode fazer um vídeo só sobre o ECAD. A gente tem que prometer uma coisa, a gente pode fazer um vídeo só sobre direitos autorais. A gente pode não, a gente vai fazer. A gente vai fazer um vídeo só sobre direitos autorais pra gente de fato entrar nesses pormenores. A Sisbat é um órgão que existe há mais ou menos uns 100 anos no Brasil e eles têm o maior acervo de autores registrados lá, sisbateados lá. Então se você é professor, quer um texto de teatro pra trabalhar com seus alunos e não sabe bem, você pode ligar pro Sisbat ou então entrar em contato nesse e-mail com o Sérgio e pedir, olha, eu tô montando uma peça, eu queria montar uma peça assim, assada, ele te indica, ó, tem essa aqui que tá livre. Eles têm um site? Tem um site. Lá tem uma lista Lá dos tem uma textos lista, também? tem um íconezinho, você clica, digita o nome do cara, sei lá, fulano de tal, e aparece se fulano tá sisbateado. Incrível, fica a dica. Aí tem uma coisa, se você vai montar um espetáculo e esse espetáculo vai ficar dentro da escola, porque você tá montando só com alunos de uma estrutura amadora, você não precisa pagar nada, é só você pegar e montar, acabou. Agora, se você vai montar espetáculo, ainda que de forma amadora, ainda que ninguém vai receber nada com isso, mas você vai apresentar num teatro e vai divulgar pra população vir assistir, aí pronto. Você precisa registrar esse negócio. Aí tem vários caminhos. Se você conhece o autor, você vai pedir pra ele te dar uma liberação. Se você não conhece o autor, você vai ligar pra Sisbat, por exemplo, ou pra outro órgão, e vai pedir que você quer montar esse texto, eles vão entrar em contato com a família, e aí vão fazer um acordo, ou com a família, se o cara já morreu, ou até com o próprio cara, se ele tá vivo. Vão fazer um acordo, ó, pra você montar esse texto, você vai ter que pagar R$3.000 de início, direitos autorais. e mais 10% do lucro. Aí vai ser um acordo que a Sisbat vai tentar fazer entre você, a Sisbat e o cara. Se for domínio público, aí o domínio público é livre. Você pode pegar e montar, ponto, acabou. Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, se você quer montar Shakespeare, que obviamente há 300 anos, né, é domínio público, você quer montar Shakespeare, aí você vai cair na questão. Você vai montar no original, filho? Porque se tu for montar no inglês, tá livre. Porque ele é um texto de domínio público, você pode pegar e montar. Se o texto for domínio público, mas você vai usar uma versão, você vai pagar R$30. E aí fica um pouco esse lance, né? Eu quero montar Shakespeare, se eu for montar no inglês, tá liberado. Mas se eu for montar no português, eu vou ter que pagar pro Milo Fernandes ou pra Barbelhó. Não montem Barbelhó, porque o texto dela é ruim. Montem Milo Fernandes, que é melhor. Jorge Rafaela adquiriu as novas canecas oficiais do trabalho de mesa, que por enquanto serão essas. Da caneca da Metrópolis, cara. Olha que legal. Depois a gente vai fazer um close ali. Depois a gente vai começar a importar e vender pra vocês. É, com a nossa cara no lugar da moça lá. Outra questão muito importante que cai por terra tudo que a gente tá falando é que pra Sisbat ou pra qualquer função de direitos autorais, dane-se se você chama de livre adaptação. Dane-se se você chama de adaptação. A versão 30% inspirada. Pensamentos sobre se você põe o nome do autor em pedaços do seu título, paga igual. Pra montar uma cena, você botou lá no cartaz. Se você disse que o texto é inspirado mais ou menos, tive um sonho com o Nelson Rodrigues escrever esse texto, paga. Porque você usa o nome do autor de qualquer maneira. Essa diferença que a gente faz entre adaptação, livre adaptação e inspiração é uma coisa só pra quem é de teatro. Porque pra legislação, não importa. Porque você vai acabar usando o nome do cara pra promover aquilo ali. É a marca. Heineken. É bom? Vocês estão brilhando. Tá muito calor. Cara, tá muito quente. Vocês não estão calor? Muitas vezes, Heineken, esse negócio de falar livre adaptação, liberma adaptação, versão, inspiração. Não, liberma não existe, sabe que é mentira. Bom, muitas vezes as pessoas ficam criando esses nomes pra dizer que a coisa é tão livre do texto original pra não pagar. E muitas vezes a pessoa tá fazendo cópia. Ela tá fazendo plágio. E plágio é o quê?
Plágio é crime, gente. Plágio é crime, a cópia é uma imitação exata daquela obra, né? Quando você copia, copia mesmo. É Exatamente. Ctrl-C, gente. Só que quando a gente tá falando que a pessoa tá fazendo um plágio, que ela tá plagiando, ela não tá só copiando, porque como ela tá com o intuito de apresentar esta obra de arte a um público externo, ela não só está copiando, ela está assumindo para si a autoria daquele texto. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até este ponto. Esperamos que você tenha pelo menos se divertido. Muito obrigado a todos e... sim. Semana que vem. Esse daqui é o último vídeo que o Samuel fez, porque a gente já fez os últimos rodízios. Depois vem o meu último vídeo que vai falar sobre dualidade. E aí a gente tem o vídeo final do nosso vlog, trabalho de mesa. A gente vai entrar em recesso até não sei quando. E, enfim... E depois tem um especial de Natal, trabalho de mesa, que tá lindo, cara, tá lindo. Tem renas, tem Papai Noel, tem neve. Tem um álbum. Parece que não vai ter neve porque o orçamento não deu. Vai ter neve. Muito obrigado a todos e... até a próxima.